Esta é a segunda parte da introdução ao curso de conhecimento de si mesmo. Esta parte vamos abordar o pilar da psicologia. Então, no pilar da psicologia, se trata de aprender, explorar o nosso interior, fazer uma autoanálise e uma autotransformação interior. De nada serve nós aprender intelectualmente muitas coisas. Nada serve aprender, decorar temas, assuntos, teorias, criar conceitos que podemos dizer que são preconceitos. Se nós não fizer uma mudança interior verdadeira. E para fazer essa mudança interior verdadeira, nós precisamos observar. Para fazer alguma mudança no mundo físico, nós precisamos observar, perceber que é necessário fazer tal mudança. Por exemplo, em nossa casa, talvez mudar os móveis de lugar, algumas coisas. Isso nós vamos perceber com os 5 sentidos. Vamos perceber que essa mudança será boa. E para mudar o nosso mundo interior, nós precisamos observar também. Porém, para observar o mundo interior, nós não usamos os 5 sentidos. Esses 5 sentidos não servem. Precisamos de um outro sentido. Podemos tranquilamente dizer que é um 6º sentido. Este sentido se chama autoobservação. Essa autoobservação vai acontecer desde a nossa consciência aos centros da nossa máquina humana. Os centros da máquina humana são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor. São os 5 centros inferiores da nossa máquina humana, que são por onde nós nos manifestamos. Porém, essas manifestações são mecânicas, são automáticas. Os nossos pensamentos existem, nós percebemos os pensamentos, porém nós não sabemos de onde vêm, porque são automáticos, são mecânicos. As nossas ações, muitas vezes, na maioria delas, são mecânicas também. Os nossos movimentos físicos são mecânicos, são automáticos. E nós não somos conscientes desses movimentos. Assim, com todos os centros, os nossos instintos são instintivos e nós não sabemos de onde provém. Os desejos são automáticos, nós também não sabemos de onde vêm, se nós não prestarmos uma atenção mais dirigida a isso. Então, para fazer uma mudança no nosso interior, na nossa intimidade, na nossa psique, nós precisamos observar, precisamos dirigir uma atenção voluntária aos centros da máquina humana. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos atos,
tem origem no nosso interior, em algum lugar, é uma energia que provém do nosso interior. Porém, nós não sabemos, não temos consciência disso. E para nós identificar de onde vem isso, nós precisamos conhecer os defeitos principais, os 7 pecados capitais. Esses pensamentos, esses sentimentos, as emoções, a nossa fala, as nossas ações, os desejos, têm origem nesses pensamentos, têm origem nessa nossa psique, tem origem nessa parte oculta de nós, que somente nós temos acesso. Ninguém mais tem acesso a isso em nós. Ninguém sabe o que estamos pensando nesse momento. Ninguém sabe o que estamos sentindo nesse momento. Em nenhum momento. Porém, nós podemos nos autoexplorar e perceber, saber de onde vêm esses pensamentos, esses sentimentos, essa tristeza, essa alegria, tudo o que acontece no nosso interior. Então, isso tem origem em um ou outro defeito psicológico. São os nossos defeitos psicológicos. São os 7 pecados capitais que funcionam, que põem em funcionamento o nosso exterior. Isso aparece no nosso exterior em forma de um movimento, em forma de franzir a testa, de um movimento de cabeça, talvez, ou simplesmente internamente nós sentir uma reprovação sem que isso se exteriorize. Então, esse sentimento, essa manifestação silenciosa de nós vamos poder observar e vamos poder fazer mudanças. Isso tem origem em um ou outro defeito psicológico. Os pensamentos, por exemplo, não são gerados pelo cérebro. Os pensamentos são gerados por um defeito psicológico que está no cérebro intelectual. Esse defeito está agregado à nossa psique. Esses defeitos também são chamados de agregados psicológicos. É algo que se agregou a nós, são parte do nosso ego, os nossos defeitos. Esses defeitos são em número de 7, são 7 cabeças de legião, que se subdividem em milhares de defeitos pequeninos, que na maioria das vezes nós não acreditamos que é defeito. Um simples pensamento tem origem em um defeito psicológico. Um sentimento de reprovação, por exemplo, por algo que uma pessoa diga, manifeste. Se nós estamos em uma conversa com uma pessoa e essa pessoa diz algo e isso repercute no nosso interior, nós reprovamos, não acreditamos, não concordamos com isso. É um defeito nosso que não concorda com tal posição dessa pessoa, com tal critério. Então, isso nós podemos neutralizar, podemos eliminar esse defeito e essa exteriorização desse sentimento vai se tornando cada vez mais
mais fraca. Então, tudo tem origem em um ou outro defeito nosso. Nós temos antipatia mecânica por uma pessoa. Nós conversamos pela primeira vez com uma pessoa e não nos cai bem. Assim, nós podemos dizer que essa pessoa não nos caiu bem. Então, isso é uma antipatia mecânica. Algum defeito nosso que não simpatizou com algum defeito dessa pessoa. Pode ser que nós simpatizamos com alguma parte dessa pessoa, com algum defeito, e com outros defeitos nós não simpatizamos, porque esses defeitos, os nossos defeitos não coincidem com o dela, não são iguais, pensam diferentes. A forma de pensar, a nossa forma de pensar está originada em um defeito psicológico, que é diferente do defeito psicológico da outra pessoa. Por isso nós discordamos. Não quer dizer que nós estejamos corretos. Não quer dizer que a outra pessoa está correta ou errada. Nós simplesmente, o que nós podemos garantir é que são de origem psicológica, não são reais. Ninguém pode dizer isso é a verdade. Ninguém pode dar a razão a si mesmo. Talvez nós damos a razão para nós, tiramos a razão de outra pessoa. Porém, isso não é cabal. Quem garante para nós que isso é correto? Isso é correto a partir do nosso ponto de vista. Mas, do ponto de vista de outra pessoa, isso já pode não ser correto. Então, duas pessoas conversam e se desentendem. Uma pessoa se desentende com a outra e esse desentendimento é entre defeitos psicológicos, não é entre pessoas. São partes de uma pessoa que se desentende com partes da outra pessoa. Então, a conversa entre duas pessoas é entre defeitos psicológicos. E esses defeitos podem coincidir, podem ser simpáticos um ao outro, podem ser iguais e podem ser diferentes. Então, por isso que há as discórdias entre duas pessoas. Cada pessoa pensa diferente, porque os defeitos não são iguais de um e outro, de uma e a outra pessoa. Então, por exemplo, duas pessoas se desentendem, se discutem, brigam verbalmente. Mais tarde, essa pessoa ela relaxa e vai pedir desculpa para outra pessoa. Pede desculpa e a outra pessoa diz, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não é nada. O que aconteceu é que o defeito que estava em ação no momento dessa discussão relaxou e submergiu na psique. E então isso passou, porque o defeito que estava na superfície da psique, naquele momento da discussão, relaxou e sentou, se aprofundou, ficou submergido na psique. E a pessoa, nesse momento, está com outro defeito na superfície da psique e não é o mesmo de antes. Então as pessoas se restabelecem a amizade.
porque a amizade em si não é entre a pessoa, não é entre as pessoas, e sim entre determinados formas de pensar de um e de outro. E essas formas de pensar são chamados eus psicológicos. Nós temos muitos eus, milhares, milhões de eus. Cada um pensa de uma forma. E a outra pessoa também. Então, isso pode haver antipatia e pode haver assimpatia. Duas pessoas conversam pela primeira vez e se gostam e formam uma amizade, porque tiveram semelhanças. Os defeitos que estavam em ação nesse momento eram semelhantes de uma e de outra pessoa. Então, a amizade é feita através de defeitos psicológicos. Isso não quer dizer que as duas pessoas são amigas completas. Foi uma amizade à primeira vista, por ocasião de que os defeitos psicológicos que estavam em ação nessa pessoa coincidiam com os defeitos que estavam em ação na outra pessoa. Então, para corrigir isso, nós precisamos observar e ver de onde vem esse defeito e aplicar a morte psicológica. A morte psicológica se aplica trabalhando com a nossa Mãe Divina Kundalini. E se pede à Mãe Divina, quando nós sentimos algo, uma reprovação, um sentimento negativo, um repúdio qualquer sobre uma pessoa, nós devemos então pedir a morte, pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito, que é um defeito que dá origem a esse repúdio, a essa negativa, a esse sentimento negativo. Então, nós devemos trabalhar com a morte psicológica. Então, neste curso, nós aprendemos a trabalhar com a morte psicológica, negar a si mesmo e corrigir os nossos erros, não corrigir os erros de outras pessoas. Nós podemos corrigir os nossos erros. A outra pessoa pode corrigir os seus erros. E isso nós aprendemos aqui, no pilar da psicologia. Então, se você se interessa por esses ensinamentos, assista às partes, a primeira, a segunda e a terceira parte da introdução e os temas completos. Entre em contato conosco através deste QR Code, deste número telefônico. Aqui, este número, você pode entrar em contato conosco. Pode parar o vídeo e copiar o número, escanear o código, enfim, se tiver outro aparelho.